E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez para fazer um comentário geral sobre a prova de língua inglesa da primeira fase do vestibular 2025.1 da UES. Como já era de se esperar, mais uma vez nós encontramos um texto bastante extenso, quebrando uma sequência de duas edições da prova da UES, onde eles usaram um artigo do jornal The Washington Post. Dessa vez eles voltaram a cobrar do candidato um artigo do jornal The New York Times, que, se a gente fizer o levantamento estatístico, é a fonte de onde a UES mais extrai textos usados na montagem de sua prova, tá? Como a gente trabalhou exaustivamente em sala de aula, era possível responder todas as questões usando o scanning. Então a gente já sabe que a prova da UES não cobra nem vocabulário, pelo menos não de forma direta, daqui a pouco eu retomo esse ponto, nem gramática. Isso tudo fica reservado para a segunda fase, para os candidatos que forem fazer o curso de letras, tá? Já na primeira fase, nós temos 8 questões que enfatizam basicamente a competência leitura, ou seja, a capacidade de você ler e entender o texto que você leu. E a gente trabalhou também de forma exaustiva, recorrente, uma estratégia que é o scanning, que consiste basicamente na localização de informações específicas do texto. No scanning você deixa o texto de lado, ou seja, não precisa fazer uma leitura na íntegra do texto, tá? Até porque em geral não dá tempo em função de todas as outras disciplinas do caderno de prova. Você vai para o enunciado da primeira questão, identifica o que nós convencionamos chamar de keywords ou palavras-chave, procura essas palavras no texto, delimita o fragmento a ser lido, ou seja, demarca com clareza o trecho que você deve ler, faz a leitura do texto sem a preocupação de traduzir todas as palavras, extrai uma ideia geral desse fragmento e compara com as alternativas propostas. Se vocês me perguntassem em relação ao grau de dificuldade da prova, eu diria que sim. Se nós compararmos essa prova com as edições anteriores, ela estava num nível um pouco acima, tendo em vista que as informações, ao contrário do que tradicionalmente acontece na prova da UES, elas não estavam uma mera cópia do fragmento textual lido. Eu pude observar que em várias questões eles utilizaram a mesma informação, porém com uma nova roupagem, ou seja, eles reescreveram a informação usando palavras diferentes daquelas contidas no texto. Mas eu tenho certeza de que isso não foi um problema para vocês, porque aqui na escola, no Colégio Aridiçá, em todos os nossos simulados, eu já acostumei vocês a fugirem dessa armadilha. Constantemente, quando eu elaboro as questões de prova, levando em consideração o modelo S, eu sempre faço isso. Eu pego a mesma informação e reescrevo com outras palavras. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que, embora a prova estivesse um pouquinho mais complicada, eu tenho certeza de que você acertou todas as 8 questões. E levando em consideração também que você não esqueceu de aplicar essa ferramenta tão importante de leitura que nós chamamos de scanning, não só você garantiu o acerto em todas as questões, mas você conseguiu respondê-las rapidamente, de modo que deve ter sobrado tempo para que você pudesse voltar em outra questão de outra disciplina um pouco mais complicada para poder conferir a resolução, ok? Então eu me despeço de vocês por enquanto. Em breve a gente volta para comentar a prova de inglês da segunda fase, mas eu tenho certeza que com o seu desempenho na prova de língua inglesa você está credenciado para a segunda fase do vestibular da UES. E lá você vai poder disputar uma vaga no curso que você tanto almeja cursar, tá? Ou seja, a profissão que você decidiu abraçar, tá bom? Um forte abraço para você e a gente se encontra muito em breve.